Fala pessoal, atualmente muita gente critica o Supremo Tribunal Federal, o chamado STF. Dizem que ele abusa de suas prerrogativas, que quebra a divisão harmônica entre os poderes e que está construindo uma verdadeira ditadura do judiciário. Mas será que isso é verdade? E se sim, o que os LGBTs têm a ver com esse estado atual de coisas? Bora conversar sobre isso? Se você gostou da proposta, quer ampliar seus conhecimentos e participar do debate, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Se você prefere ouvir este podcast numa plataforma de áudio, o link está na descrição. E a vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Esse é o canal Agora Gay, onde discutimos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Sempre que a gente começa a conversar sobre um tribunal, é sempre bom lembrar que a função de todo e qualquer tribunal é decidir entre as diversas vozes sobre um assunto. E não importa qual será a decisão. Uma vez que ela é tomada, sempre vai desagradar um ou outro lado. Então, a vocação do poder judiciário é sempre ser agenir. Alguns de vocês podem pensar que os tribunais são autoritários e não deveriam existir, pois são corruptos e isso inclui o STF. Olha, eu até entendo este sentimento e nenhum tribunal é perfeito e isento de corrupção ou pressões políticas. Mas, em um processo judicial, há advogados, contra-argumentos, direito de defesa, etc. Antes deles, generais do exército ou reis simplesmente decidiam e ponto. E muitas vezes suas opiniões eram baseadas em Deus, o que tornava qualquer argumentação inútil, pois a voz de quem decidia era a voz da divindade. Então assim, se é ruim com tribunais, é muito pior sem eles. Por mais que suas decisões nos desagradem ou possam ser eivadas politicamente, é o que tem de melhor em termos civilizacionais. E aqui entra mais uma coisinha. Para ser juiz é preciso estudar muito e fazer um concurso muito difícil. Vocês podem argumentar: mas tem muito juiz bandido e corrupto por aí. E alguns ainda vão mais longe dizendo que juízes das cortes superiores deveriam ser eleitos. Olha, eu concordo com este argumento de que tem muito juiz criminoso. Estudar muito não torna ninguém melhor. Pelo contrário. Muitas vezes, quem estuda demais é desconectado da realidade ao seu redor. Contudo, há outro ponto aí. Embora uma pessoa não seja superior ou moralmente melhor apenas por ser juiz, olhemos a capacidade intelectual do poder judiciário e dos nossos legisladores. Embora haja excelentes deputados e senadores, também tem muita gente ignorante que é eleita. Os cargos eletivos usam do poder financeiro e isso faz com que eles usem sua prerrogativa de criar leis para favorecerem os grupos econômicos que os ajudaram a se eleger, praticamente sequestrando a República. Além disso, líderes religiosos abusam da ignorância e da fé das pessoas para se perpetuarem no poder. Ou mesmo pessoas famosas pela sua mediocridade muitas vezes são eleitas em função de um curral eleitoral. Agora imagine um poder judiciário submetido a essa lógica. Então assim, uma divisão entre os que são eleitos e os que estudam muito ou são indicados em função de seus conhecimentos jurídicos gera um equilíbrio entre o populismo próprio da democracia e o iluminismo que deve tocar as instituições. Esse mundo não é perfeito, mas nenhum sistema é. A gente faz o menos pior. Até aqui, eu quis pontuar a vocês certas características dos tribunais, para que vocês tenham argumentos contra boçais e fascistas que, porventura, possam encontrar por aí. Mas agora vem o STF. Ele está ultrapassando as suas prerrogativas? Olha, especificamente do ponto de vista LGBT, o Congresso Nacional nunca aprovou uma lei sequer a favor deste grupo. Todos os direitos que temos conquistados vieram via poder judiciário. Então, não se iludam, meus caros. Quando a direita cria esse burburinho que o Supremo Tribunal Federal rompe as suas prerrogativas, lá no fundo dessa celeuma, o que eles querem é destruir a sua vida. E aqui vale uma informação para caso você não saiba e replique falsas informações propagadas por gente ignorante de igreja. O Supremo Tribunal Federal aprovou o casamento homoafetivo e a criminalização da homofobia, coisas que não tinham na lei. Então, meus fofinhos, no mundo jurídico, quando há um fato social não previsto em lei, os tribunais decidem por analogia. No caso do casamento homoafetivo, como não tinha nada na lei,
À luz do princípio da igualdade de todos perante a lei e da dignidade da pessoa humana, isso foi aprovado. Com relação à criminalização da homofobia, de fato, não há crime por analogia, mas a tese proposta seguiu outro caminho. Quem quiser saber mais sobre isso pode procurar os trabalhos do advogado Paulo Iotti, defensor da causa, ou mesmo assistir os argumentos jurídicos no YouTube. Contudo, o STF fez a mesma coisa no passado com os judeus. O antissemitismo passou a ser encarado dentro da lei do racismo. Você viu pastores evangélicos e a direita reclamando disso no passado? Não, né? Talvez você nem tenha sabido disso. É porque eles têm medo dos judeus, mas atacam os LGBTs sem nenhum constrangimento. Então você, que é LGBT e repercute esse papo de que o STF cruza as suas prerrogativas, é provável que você esteja fazendo papel de otário e aumentando a força dos seus inimigos. Reflita sobre isso um pouquinho, tá? E aí vocês vão perguntar: mas o STF não erra nunca? Claro que erra. Ele é um tribunal composto de seres humanos submetidos a pressões políticas dos mais variados tipos. E toda crítica é válida e deve ser feita. Uma hora a prisão em segunda instância vale, depois não vale mais. Uma hora prendem o Lula, mas depois soltam. Uma hora decidem isso, depois aquilo. A verdade é que o STF vem gerando uma insegurança jurídica absurda, e no final das contas, isso pode se votar até contra os próprios LGBTs. Mas há de se pontuar que, embora críticas com bons argumentos sejam válidas e bem-vindas, foi graças à Corte que barramos um golpe de Estado do governo anterior. Seja você LGBT ou não, é preciso deixar uma coisa clara para que você não seja feito de idiota. Essa acusação de que o STF abusa de seus poderes ignora um debate estrutural da sociedade brasileira. No Brasil, quem faz as leis são deputados e senadores. E as leis, principalmente as penais e administrativas, sempre são escritas de maneira ambígua e sem muita clareza. Sabem por quê? Unicamente para beneficiar os mais ricos, poderosos e principalmente a classe política. Essas pessoas têm os melhores advogados que vão dominar as sutilezas da lei, aquilo que não está escrito de forma clara e que vai ser usado para livrar gente poderosa. Vamos ver alguns exemplos? Atropelar uma pessoa é crime no Brasil? Bem, sim e não. Sim para eu e você, pessoas comuns. Mas se você tiver um Porsche, simplesmente não é crime. Você pode fazer à vontade. O filho da Cissa Guimarães foi morto por um motorista de alta classe dentro de um túnel. O julgamento demorou anos, e se eu não me engano, o cara está até solto. Vai eu ou você fazer isso? No caso das drogas, por exemplo, a lei que criminaliza drogas não diferencia usuário de traficante. Sabem por quê? Porque o usuário é o filho do rico, o traficante é o filho do pobre. E esse pobre conhece a força da lei de forma bem intensa. Mas se um político roubar recursos públicos, comprar vários bens e colocar no nome dos filhos, para você tirar esses bens da família, é quase impossível de tantas filigranas jurídicas que colocaram nesse processo. Entende como as leis beneficiam sempre os poderosos? Esses são só alguns exemplos de como as leis nunca são escritas de forma objetiva. E quem faz isso são os próprios legisladores. O resultado final é que isso cria uma série de dúvidas jurídicas e o STF acaba sendo chamado para decidir sobre certas coisas que o próprio Congresso fez de propósito para livrar a si próprio. Ademais, falta aos legisladores uma visão desse sistema. Exemplo disso é o fato de que se uma pessoa for pega em flagrante, a pena dela aumenta. Porém, se você atropelar uma pessoa e não prestar socorro, sua pena também aumenta. E aí, você sem querer atropela uma pessoa. Se você ajudá-la, pode ser pego em flagrante. Mas se você não ajudá-la, sua pena também aumenta. Entende como as leis podem ser contraditórias? E quem faz isso? O próprio Congresso Nacional. Então, quem vai decidir no final se você deve ou não ajudar alguém depois de atropelar? Sim, se o Legislativo não fizer nada, será o Judiciário. Por fim, a acusação que o Legislativo faz contra o STF é, além de idiota, mau caratismo puro e simples por parte de alguns deputados e senadores. Isso porque o Judiciário só atua quando é provocado. E sabe quem o provoca?
Sim, muitas vezes são os próprios deputados e senadores e respectivos partidos políticos. Mas sabe quem permite que eles provoquem o STF? Os mesmos deputados e senadores que fizeram as leis que permitem isso. Vocês conseguem entender como isso é papo de bêbado? Não se iludam, meus caros. O STF tem muitos erros, que devem ser criticados. Mas o ataque do Legislativo ao Judiciário, em especial por parte de políticos de direita e do centrão, é porque a Corte, por pior que seja, defende a democracia, os direitos individuais, é composta por pessoas um pouco mais esclarecidas e, principalmente, é um freio aos deputados e senadores que querem roubar a República Brasileira para si. Não à toa, agora, o Lira, um político do centrão e aliado do Bolsonaro, quer impedir que a PF investigue membros do Legislativo. Ora, será que é para conter abusos ou é para cometer crimes sem serem incomodados? Deixe vocês refletindo sobre isso. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!